E aí, professor, beleza? Vou apresentar o trabalho aqui de sistemas operacionais. Vou apresentar alguns sistemas de arquivos aqui em que sistemas operacionais eles foram usados. Então, como está dito aqui, é um trabalho para obtenção de notas parciais para sistemas operacionais apresentado por mim, Bruno Fagner. Então, vamos lá. Meus tópicos aqui eu vou explicar um pouquinho o que é sistema de arquivos, né? Não dá para a gente explicar um monte de sistema de arquivos sem falar o que cada um deles, ou o que é um sistema de arquivos. O sistema de arquivos é literalmente o responsável por tudo que você tem na sua memória. Seja atualizar, seja modificar, seja você ler, seja como é organizado, seja como essas informações vão ser acessadas. Sem elas, as nossas informações, os nossos dados, seria só um bando de bits jogados lá, né? Você não saberia o que é, onde estão os blocos, onde estão os clusters, o que é cada coisa. Você não saberia se você pode modificar aquilo, só pode ler, o que são blocos, nada, você não saberia nada. Igual está escrito, seria só um bando de bits jogado ali, que você não entenderia nada daquilo ali, né? Não você, né? O sistema operacional. Então vamos lá para os nossos sistemas. Vou falar do FAT16 e do FAT32. Eles foram usados em versões mais antigas do Windows, como o Windows 98. Eu vi que ele foi criado lá atrás com um dos primeiros sistemas comerciais em 1977. Se não me engano foi esse. Não. Tá, ele foi criado lá em 1977. File Allocation Table, ou seja, uma tabela de alocação de arquivos. Como o nome já indica, ele trabalha em cima de uma tabela que indica onde os dados estão armazenados. Ele dá um endereço, como a minha, por exemplo, a minha aplicação ali, o meu arquivo, ele pode estar em vários blocos. Então essa tabela, ela vai dizer onde está cada um desses blocos, né? Porque se você não tiver o endereço desses blocos, vai ser só um bando, igual eu disse no começo, um bando de bit perdido ali. Então, ele tem essa tabela que indica onde os dados estão armazenados, a sequência desses dados e assim por diante. A diferença do FAT16 e do FAT32, qual que é? O FAT16 ele só trabalha com partições de no máximo uns 2 gigabytes. Eu vou explicar agora por quê. Cluster de potência de 2. Os clusters têm tamanho de potência de 2, ou seja, eles vão de 2 KB, 4 KB, 16 KB, 32 KB. Então, o que são esses clusters? São meus pedacinhos dos meus arquivos. Como eu falei, meus arquivos podem estar em vários blocos. Esses blocos são esses clusters que eu falei. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo ali que ele tem 4 KB ou 5 KB. Ele vai alocar 3, 3, 3 clusters, 2 de 2 KB e um de 1 KB. E vai jogar esse arquivo lá e o endereço desses clusters vai lá para minha tabela. Cada cluster pode ter parte de um arquivo, ou seja, igual eu expliquei. Se eu fosse guardar um arquivo de 5 KB, eu ia ter 3 clusters. E no meu cluster que eu gastei só 1 KB, eu perderia 1 KB de memória. Então, um dos defeitos que o FAT tem é que ele perde muita memória, muito desperdício de memória. Porque, igual eu falei, imagina, se eu tenho um arquivo de 4,1 KB, esse vírgula 1 aí, esse 0,1 byte aí, ele vai ter que ir para um cluster ali e vai perder quase 2 KB ali só por causa disso, né? Então, como eu falei ali, ele pode ter até 65.536 clusters, porque 2 elevado a 16, né? FAT 16, 16 2 elevado a 16, então daí vem o nome, né? FAT 16. Tá, o meu FAT32 ele já aguenta em uma memória bem maior. Ele tem 2 teras de armazenamento. Esse cluster, os clusters vão de geralmente 4 KB, mas parece que tem alguns de 32, segue essa mesma ordem de potência de 2 aí. Eu achei 2 lugares diferentes, e 3. Então, tem uns que dizem que eles geralmente são de 4 KB, mas podem ser maiores. E como eu disse, né, como ele aguenta 2 teras de armazenamento, por quê? É, seria aí você pega ali o FAT 32, então ele é 2 elevado a 32, mas 2 elevado a 32 dá bem mais que isso aqui. Então, o que eles fizeram? Eles limitaram, porque eles limitaram essa quantidade de bits aí
Então, se eu não me engano, é 2 elevado a 28, mais ou menos, de memória que você pode usar. O resto é usado para outras coisas. Então, 2 terabytes de cluster que você pode ter aqui. Então, eu vou falar do HPFS aqui. Ele surgiu para ser usado por discos rígidos maiores, né? Aquele lá, igual eu falei, aquele mais avançado era 2 terabytes. Ele foi usado em versões do Windows NT, se eu não me engano, ele foi usado em 3 versões: o 3.0, 3.2 e o 2.7, se eu não me engano. Ele é da mesma organização do FAT, ele tem a mesma organização do FAT, aquela questão da tabela que mostra os endereços e tal, mas essa tem uma classificação automática dos diretórios. Eu vou explicar isso mais adiante. Ele permite atributos especiais, é, ele mexe com, ele tem alguns dados ali que é quando que foi modificado, quanto que foi criado e quanto que foi acessado pela última vez. Você vê que ele é um pouco mais completo do que o FAT ali, né? O FAT não tem esse controle de criação, modificação, de quando foi criado, quando foi modificado, quando foi acessado. Ele faz o máximo para alocar em setores contíguos, ou seja, se eu tenho ali um pedaço no meu disco de memória que tem 8 KB ali, então eu pego ali 2 KB, 2 KB, 2 KB para guardar aquele exemplo meu de 5 KB, um do lado do outro, né? Porque assim, quando eu for usar esse arquivo, ele vai ser carregado bem mais rápido. Faz uma série de files de 8 MB, né? Você vê que já aguenta muita coisa. Essa série de files é o que? Imagina que eu tenho aqui o meu disco rígido. Imagina que ele é uma linha. Eu vou ter, por exemplo, 8 megabytes, não, vou ter 2 KB, 8 megabytes, 2 KB, 8 megabytes. Para quê? Esse 8 megabytes vai ser usado exatamente para guardar os meus dados. Aí já esses 2 KB são os bitmaps. Eles vão controlar essa alocação de memória para mim. Então eles vão verificar nesses 8 KB o que estão livres, o que está livre, se eu posso armazenar o meu arquivo em, em setores contíguos e assim por diante. E, e caso haja erro no setor de armazenamento, o HPFS move esses dados para um novo setor e marca esse setor que deu erro como ruim, sem que ninguém saiba disso, né? Não vai atrapalhar a experiência, o que eu estou usando. Então os aplicativos nem vão saber que foram mudados de lugar. Então isso é muito interessante, porque caso haja algum erro, ele já tira o meu arquivo dali já para não corromper nada e assim por diante. Vamos falar do NTFS. Esse aqui é o primeiro que vai ser do Linux, né? Esse aqui não, esse não é do Linux ainda não. Assim como o HPFS, ele usa blocos também, só que não existem esses blocos especiais. Esse HTPFS aqui, HPFS, ele tinha uns mega blocos ali que era para arquivos grandes. Não tem esses setores que monitoravam aqueles blocos, né? Então ele não tem toda essa questão complexa e esses bloquinhos aí, esses bloquinhos especiais, setores, ele oferece mais confiabilidade. Ele tirou algumas limitações que tinham no FAT, no HPFS, exatamente por não ter esses blocos aí que são menores, mas que às vezes manteriam aí uma organização melhor. Mas em contrapartida ele tem esses logs para reverter falhas com o último ponto de confirmação, ou seja, eu movi meu arquivo, foi ali para aquele pedaço ali da memória, mas aconteceu alguma coisa ou algo do tipo que quando eu movi corrompeu alguma coisa. Então ele tem um ponto de falha, tem como se fosse um memento ali, né, o padrão de projeto memento. Então ele marcou o momento e retorna para aquele momento ali para não perder o meu arquivo, né? E ele mantém várias cópias dessa tabela mestre. Então, por exemplo, ele corrompeu a parte em que mostra onde minhas informações estão guardadas. Eu ia perder tudo, né? Eu ia foder todo o meu HD. Então o que ele faz? Ele guarda uma cópia para caso uma cópia corrompa, ele tem outra e assim por diante. Mesmo que gaste um pouquinho mais de memória, não tem importância. Melhor você gastar um pouquinho mais de memória do que perder tudo. E manteve aquela correção dinâmica lá de que se deu erro, você move ele para outro lugar. Ele foi usado no Windows XP 2000,
no Windows Vista e no Windows NT, né? Esse NT eu nem não conhecia ele e ele já foi citado 2 vezes, né? Então é sempre bom saber. Agora sim, esse aqui foi o sistema de arquivos que eu achei que era do Linux. Então foram os primeiros, tirando o XT primeiro, né? Que é XT só, eles são um sistema de arquivos estendidos. Eu vou explicar aqui a diferença de cada um. XT2 ali foi o primeiro sistema de arquivos comercial, né? Não foi aquilo lá que eu falei antes, que eu tinha falado errado. Então ele foi o primeiro sistema de arquivo comercial, ou seja, foi feito para venda e algo do tipo. Eles poderiam ter arquivos de até 32 terabytes, ou seja, um arquivo só podia ter isso tudo. Antes lá atrás era 8 megabytes, se eu não me engano, né? Então você vê que teve uma grande evolução aí de um para o outro. Eles são bons, ele é bom principalmente para arquivos de armazenamento, sistema de arquivos baseado em flash, ou seja, cartão SD, USB. Ele minimiza o número de gravadores e aumenta o desempenho. Ou seja, você está querendo passar alguma coisa pro seu pendrive ali, você quer que o negócio seja, ó, papum, quero passar rapidão e acabou, entendeu? É por isso que ele preza bastante por esse desempenho. O XT3 rastreia todas as instalações feitas, ou seja, se eu passei pro pendrive, se eu voltei, se eu movi ele de lugar, então ele rastreia tudo. Ele aumentou a confiabilidade, diminuiu o risco de corrupção. Então, esse negócio de corrupção, você vê que eles sempre estão batendo o martelo. Ele recupera dados rapidamente e usa bem menos energia do que o XT2. Então você vê que tem um grande aumento aí. O XT4 eu vi que ele focou principalmente na questão de memória e velocidade. Então ele aumentou o tamanho para 4 exabytes. Você viu que, nossa, exponencial ali o crescimento do quanto ele pode ser feito. Arquivos únicos de até 16 terabytes, ou seja, de 32 bytes aqui, 32 tera, foi para 16. Se eu não me engano, isso aqui não é arquivo único, é o tamanho mesmo. E funciona de frações em nanosegundos, então ele ficou bem mais rápido, né? Esses outros dois eram em milissegundos. A PFS, que é da Apple, né? Ele é usado tanto em computador, quanto em tablet, quanto em celulares, iPods. Apple File System, ele é um sistema feito para versões atuais do macOS. Ele foi criado para ser usado em SSDs, mas também pode ser usado no HD. Você vê que ele é bem atual por já estar se tratando melhor para SSD do que para HD. Eu peguei algumas coisas aqui interessantes dele. Ele tem esses clones, que é uma forma de você copiar arquivos sem gastar mais memória. Ou seja, você pode copiar um arquivo sem gastar tanta memória do que se fosse normalmente se duplicar o arquivo. Então ele tem essa estratégia aí. Esses snapshots, que eles são tipo instâncias de arquivos só para leitura. Ou seja, tem um arquivo que eu quero só ler ele ali, eu não quero modificar ele. Então não precisa abrir ele todo, não precisa abrir as configurações de modificação, de sobreposição. Então ele só instancia ali só para me ler e pronto, para não gastar tanto processamento, tanta memória. Tem essa questão do sistema de containers, que vai ter uma alocação dinâmica. Enquanto os outros lá eles falavam que tinha que ter uma alocação ou de 4, ou de 8, ou de 16, ou 32 no coisa, ele fala, esse aqui não. Tem os containers que você faz do tamanho que você quiser. Ele deve seguir algum tipo de padrão, às vezes potência de 2, né? 2 elevado a 0 até lá para as tantas. Mas ela tem essa questão da alocação de memória dinâmica. Então você não precisa ficar preso a só um tamanho de memória, né? E essa foi a apresentação, muito obrigado. Aqui estão minhas referências. Foi os sites que eu achei que eu mais peguei informações, né? Então é isso. Muito obrigado.